E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre a modalidade de contrato de trabalho parcial, contrato intermitente e contrato de trabalho temporário. Vai ser um vídeo bem rápido, fiquem até o final, assistam e deixem o seu like se vocês gostaram, que é uma matéria importante e vamos fazer uma abrangência aqui de uma maneira rápida e clara. Muito bem, desde novembro de 2017 a lei trabalhista ela foi instituída e ela trouxe algumas mudanças na modalidade de trabalho de contrato entre empregado e empregador com essa nova modalidade. A lei foi a 13.467, criou a modalidade de contratação e vínculo empregatício chamado trabalho de contrato intermitente. Essa é uma categoria em um formato diferenciado que eles permitem ao empregador que contrate funcionários de forma esporádica, apenas quando houver uma necessidade. Em outras palavras, é um trabalho de modelo e rotineiro que o empregado tem que comparecer na empresa, mas não diariamente como outras formas de contrato, que a gente tem que todos os dias estar ali, vamos dizer assim, marcar o ponto, Essa é uma condição diferenciada, não vai precisar fazer isso todos os dias, Então, um caso diferente. E nesse mesmo contrato, nessa modalidade de contrato intermitente, não há necessidade do empregado cumprir uma jornada de trabalho específica, Aquela famosa 44 horas semanais. Será que vou ter que cumprir esse horário? Não, ele é um contrato que ele não vai cumprir 44 horas, Então o que acontece? O pagamento dele vai ser em função do quê? Dos números de horas que ele vai trabalhar. Naqueles dias forem combinados, de maneira que o profissional estará ali à disposição da empresa ou do empregador nos dias e horas combinados de forma aleatória entre as partes. E quando surgiu esse tipo de contratação, o que ele fez? Ele mudou toda a dinâmica de trabalho dos profissionais. Porque sendo previsto em lei, através do artigo 452A da CLT, esse tipo de contrato, o que ele faz? Ele autoriza, ele regulamenta em qualquer tipo de empresa essa modalidade de trabalho, que são serviços que podem ser operados, realizados de determinado prazo, de forma até mesmo esporádica, E é um trabalho que está com uma definição fixa de jornada, fixa de horas, mas ao mesmo tempo com uma redução de salário. Não vai ter aquele teto base para atender que todos os empregados ganham, que trabalham na empresa ali por 44 horas semanais, vamos dizer assim, há uma grande diferença, Então, para isso é importante desenvolver o contrato de trabalho intermitente. Ele tem ali algumas regrinhas, nós podemos dizer, leis e normas, de forma que esteja nesse contrato. É importante estar muito claro, com clareza, todas as informações, as obrigações de ambas as partes, E que o colaborador, quando a ser contratado, ele esteja de acordo com essa modalidade de contrato, nessas mesmas condições também. E o que deve estabelecer esse contrato? Bom, uma das formas, uma vez que ele é um trabalho por hora trabalhada, quanto ele vai ganhar por hora, E também as alternâncias dos dias a que ele venha trabalhar na semana, horários, dias e assim sucessivamente. E também a quantidade de horas semanais, que é importante, os dias, para que possa apurar uma média de salário que ele venha a ter em cima daquelas horas que ele venha a receber, em cima de toda a legislação conforme é previsto. Então é importante lembrar que nesse tipo de contrato não há uma necessidade de definição mínima de carga de trabalho, não. E nem um tempo determinado, ele vai trabalhar ali de uma forma esporádica, E não há definição mínima de jornada, Então ele tem que cumprir um determinado que seja bom para ambas as partes. E agora vamos falar um pouquinho sobre o contrato de trabalho temporário, E também o contrato parcial. Esses contratos já existiam, Anteriormente a essa última lei que saiu, já era estabelecido e previsto o contrato de trabalho temporário, mas não como um trabalho intermitente, que são dias alternados, Por exemplo, o contrato de trabalho temporário, quando que ele ocorre numa empresa? Ele ocorre quando há uma alta demanda por operações da sua produção, por exemplo, Vamos dizer aqui no final de ano, onde aumenta a demanda nas vendas, a procura pelo produto que aquela empresa produz, então ela tem que realmente aumentar a sua produção, mas é naquele período. Então o que acontece? De contrato temporário, vamos até ilustrar aqui o comércio, A movimentação forte vai de novembro, dezembro, são os 2 meses que mais faturam, que mais se movimenta em função das festividades de final do ano, Então, tudo isso exige que contrate mais mão de obra para atender no comércio, atender bem os clientes, os lojistas, Então, o contrato já previsto e ele é um contrato também diferenciado. Ele pode conter, sim,
da lei de terceirização da mão de obra e ele prevê um limite que ele pode ser até de 6 meses para cada período trabalhado. Também uma outra condição ainda, pode haver uma prorrogação de 90 dias ou mais, caso haja interesse, e pode ser um contrato consecutivo ou não, é indiferente, trabalhar 2, 3 meses, daí passa-se um tempo, volta a se contratar a trabalhar novamente, só que a diferença é que é um trabalho que é um período, uma jornada completa de trabalho, né? Como os demais funcionários. E um pouquinho para finalizar aqui sobre o jornada de trabalho parcial, né? O próprio nome já diz, é um contrato também previsto em CLT, mas não há uma necessidade de cumprir aquela carga horária que todos os outros empregados cumprem, né? Que seriam as 44 horas semanais. E é um serviço que é solicitado quando a empresa precisa, quando acontece o seguinte, que ela não é constante, mas ela tem assim uma necessidade de uma produção maior. Então não cabe um funcionário trabalhar 8 horas dia, porque seria muito. Então, para alguns momentos, algum horário de pico que ela precisa, então esse trabalho parcial vai ajudar também na empresa. Existem algumas regrinhas aí, né? Ela não pode ultrapassar o quê? 30 horas semanais, isso de forma alguma. Agora a quantidade de horas que vai trabalhar a cada dia, aí fica a ver entre a negociação entre as partes. E pode ser um contrato que é bom por um prazo indeterminado, depende de ambas as partes. E atenção é o seguinte, aqueles dias marcados, horas que vai trabalhar no dia, não pode haver horas adicionais ao dia. E não pode eventualmente haver horas extras serem pagas. Então vamos imaginar que ele vai trabalhar 3 horas no determinado dia, no outro 5 dias. Ele não pode ultrapassar aquelas 3 horas naquele dia. Isso é muito importante para não descumprir a regra e a lei conforme previsto tudo em CLT. E aí, vocês gostaram dessa modalidade de contrato que tem? O intermitente, criado recentemente, e os demais que já existiam? Espero que essa informação tenha ajudado a todos vocês, né? E relembramos aqui pontos importantes também sobre a mão de obra, contratação. Obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.